Olá, como psicopatas? É o tema do nosso vídeo de hoje, né? Como agem os psicopatas. Se você já ouviu falar do modus operandi dos psicopatas, me fale, coloque para mim nos comentários. Sejam bem-vindos, né? Como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Nossa, muita gente já entrando. Se você ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, se você está agora aqui no YouTube, pode clicar na setinha embaixo para você se inscrever. E vocês estão vindo da onde? Coloquem para mim seu nome, da onde vocês são, adoro saber. Eu sou Marie Bendelac, especialista em relacionamentos e comunicação não violenta. E eu estou aqui para falar sobre psicopatas, por quê? Porque eu mesma fui alvo de pessoas psicopatas. Eu tive convivência durante um certo tempo com um específico durante alguns anos, só que eu não sabia esse tempo todo que era uma pessoa psicopata. E aí quando eu descobri, né, por que dessas atitudes estranhas, por que essa falta de empatia durante os conflitos, por que essa falta de remorso quando eu fazia as coisas, por que invertia a culpa quando aprontava e tentava se fazer de ofender, não, tentava não, né? Se fazia de ofendido. Então, assim, isso tudo me intrigou, eu fiquei chocada primeiro, né? Quando eu recebi de um psiquiatra essa visão de que a pessoa com quem eu estava lidando, segundo ele, era psicopata, né? Eu fui chocada. Talvez, se você fez o teste de psicopatia também recentemente lá no meu perfil, você também esteja, né, um pouco em choque, em estado de choque, ainda mais se é o seu marido, sua esposa, se é o seu filho, sua mãe, seu pai, né? A pessoa psicopata pode ser qualquer um. Pode ser seu chefe, sua chefe, que foi meu caso também. Eu tive uma chefe, assim, psicopata, e acima dela era uma perversa narcisista, né? E as duas faziam as maldades juntas. Então, eu tô vendo aqui, gente da Suíça, Ribeirão Preto, São Paulo. Você foi criado numa família narcisista? Pois é, complicado, né? Você morou com um psicopata, demônio na terra. Realmente, na hora que a gente tá junto dessas pessoas e que a gente começa a enxergar a verdadeira face, é complicado. Rio Grande do Sul, Goiânia, Pernambuco, Ribeirão Preto, São José dos Campos, Osasco, Portugal. Olá, Portugal! Boa noite. Boa noite. Todo narcisista é psicopata? Não, mas todo psicopata é narcisista. Vamos falar sobre isso já já. Marli de Alagoinhas, ok, prazer. Santo André, Portugal de novo, maravilhoso. Estados Unidos, hello, how are you? Welcome. São Bernardo dos Campos, Distrito Federal, Brasília. Olha que bacana, adoro ver da onde vocês são. E agora no YouTube, Porto Feliz, adorei Porto Feliz. Florianópolis, boa noite, boa noite, boa noite. Teresina, Piauí, muito bom. Bom, eu sou francesa, para quem não me conhece, né? Eu morei em Paris durante quase a vida toda e eu tô no Brasil desde 2009, né? Eu fiz, inclusive, a minha mudança de carreira para me dedicar, para trabalhar com o ser humano, né, com desenvolvimento humano, depois de ter chegado no Brasil. Eu me apaixonei pela psicologia. Muitas pessoas me perguntam, Marie, você é psicóloga? Não, mas eu sei que muita gente acha, porque eu estudo psicologia há mais de 10 anos. Eu fiz várias certificações, especializações em coaching, mas não aquela certificaçãozinha, não. Eu fiz até o Master Coach no Brasil, depois eu fiz 2 anos de especialização em coach de saúde e bem-estar e psicologia positiva com uma escola referência nos Estados Unidos, com uma professora de Harvard. Depois eu fui fazer um curso também em Harvard com essa própria professora. Eu tenho, enfim, em torno de 40 cursos e formações, fiz pós-graduação em psicologia positiva.
estudei análise transacional, né, os jogos psicológicos para entender das manipulações, mais de 1 ano de curso de comunicação não violenta, enfim, eu fiz PNL, eu tenho muitas formações. Então, o que me interessa realmente é entender a mente humana. E depois de 10 anos ensinando os conceitos da comunicação não violenta, eu me deparei com essa convivência com pessoa psicopata e narcisista perversa, e isso foi, assim, a pior experiência da minha vida, né? Quem tá convivendo com um, com uma, deve saber disso. Só um minutinho que eu vou fixar aqui no Instagram o tema do vídeo, né? Então, como os psicopatas agem, que é o tema da nossa live de hoje. Como os psicopatas agem. Enquanto isso, gente, aproveitem para clicar na setinha embaixo da tela, que seja no YouTube ou no Instagram, e compartilha, né? Para chamar mais gente. Eu sei que já somos muitos, mas eu quero mais e mais e mais e mais. Vamos despertar. Por que eu estou aqui, gente? Por que eu estou aqui? Porque eu quero despertar a sociedade, o mundo, sobre como detectar uma pessoa psicopata. Por quê? Porque eu sofri demais e eu vejo todo santo dia os depoimentos das pessoas que me escrevem, que estão no maior sofrimento. E uma vez que você entrou na relação com o psicopata, é um inferno. Se é uma relação amorosa, você não consegue sair, a pessoa não te deixa sair, ela te ameaça. Se você não quer dar dinheiro, a pessoa tenta extorquir, diz que vai tirar tudo de você, te põe na justiça, manipula os filhos. Quando é sua mãe que é psicopata ou seu pai, vai te torturando psicologicamente, diariamente, né? Porque a pessoa não, né, se fosse matar, mas a maioria dos psicopatas não mata. Ou se eles matam muitas vezes psicologicamente falando, né? Então eu vejo assim, é mais uma tortura psicológica que essas pessoas estão fazendo do que sair matando que nem serial killers, tá? Então, primeiro mito em relação a psicopatas, a grande maioria não é serial killer, né? Senão, assim, a gente acha assim de modo geral que não, mas assim, são pessoas distantes, né, e pessoas marginais na sociedade, assim, na verdade, muito bem inseridas na sociedade, a maioria das vezes, né, são pessoas que trabalham nas empresas. Segundo as estatísticas, tem em torno de 10% de psicopatas nas empresas, olha se não é muito. Isso também é coerente com uma pesquisa que eu vi numa reunião de conselho de compliance, que eu faço parte da Associação Comercial do Rio de Janeiro, sobre ética, né? Que 10% das pessoas nas empresas não têm a menor ética, não têm valor moral, são capazes de tudo. Então, psicopatas justamente são pessoas que não têm valores morais, né? Aí 10% mostrava, 10% é capaz de qualquer coisa para alcançar seus objetivos. 10% dos outros porcento são pessoas que nunca vão corromper os seus valores. A ética em primeiro lugar, a integridade, você pode oferecer dinheiro, tudo mais. São pessoas que nunca vão deixar de ser íntegras e éticas, né? E 80% vão conforme o vento, conforme a pressão, conforme, né, se sentem coagidos ou não. Então, assim, pessoas capazes de... Eu tô vendo aqui uma pantera conhecida, Cláudia. Olá, pantera, super pantera. Se tiver outras panteras que ainda não vi aqui o nome passar, beijo, beijo, beijo. As panteras vermelhas são as mulheres que eu faço mentoria desde outubro de 2020. Vamos fazer 2 anos. Toda quarta-feira a gente se encontra online para trocar sobre assuntos de liberdade emocional, financeira e espiritual. Então, eu precisava fazer essa parêntese. Bom, então, psicopatas são pessoas que não têm valores morais, são pessoas que não têm ética, são pessoas que são capazes de fazer qualquer coisa para alcançar os seus objetivos. São pessoas não ambiciosas, são pessoas que têm megalomania, né? Então, são pessoas que querem crescer, querem sempre mais. Mesmo que você dê todo o seu dinheiro para eles ou para elas,
elas vão querer mais e mais e mais e mais, e assim que ela tiver sugado tudo que você tem, elas vão pisar em cima de você e eventualmente vão buscar outra vítima, outro alvo, ou até vão explorar várias ao mesmo tempo, né? Não necessariamente essas pessoas têm só uma vítima, eles vão tentar explorar, né, quem puderem. Então são as pessoas psicopatas, mais do que pessoas que ficam matando gente, que não é a maioria, né? São pessoas que querem alcançar o quê? Um status, tá? Muito poder, muito dinheiro, se você quiser anotar, porque isso se resume a isso, né? Muito poder, muito dinheiro, um status elevado, né? Pode ser através de prestígio e tudo, mas assim, um poder na sociedade. São pessoas que querem ter poder, cada vez mais poder, cada vez mais dinheiro, mais. Nunca é o suficiente, né? E diversão, são pessoas que buscam prazer imediato, né? E aí eu vejo as pessoas falando assim, às vezes tem uma pessoa muito agressiva, que demonstra falta de empatia na mídia, é psicopata. Não necessariamente. O psicopata, ele é muito mais dissimulado do que a gente pensa, né? Uma pessoa que assume a sua agressividade ou uma maldade é menos psicopata do que você pode imaginar, porque a pessoa psicopata, ela dissimula muito bem. Então é o contrário, são pessoas que vão falar tudo que o povo quer ouvir, que vão falar, né, que vão procurar manter uma imagem social perfeita, né? Senão não podem enganar. E aí muitas vezes as pessoas me perguntam, mas Marie, será que os psicopatas sabem o que estão fazendo? Será que têm consciência que estão manipulando, mentindo, fazendo mal, torturando psicologicamente? Será que eles sabem? E aí eu vou fazer uma pergunta para você que está me assistindo. Você já viu um psicopata matar, torturar em praça pública, estuprar, né, ou abusar de uma criança ou de uma pessoa em praça pública? Né? Não, eles sabem o que estão fazendo, é claro, né? É claro que sabem. Eles não são loucos. Esse é um mito sobre psicopatas que tem, né? A gente fala assim, nossa, que pessoa louca, que louco, totalmente doido. Essa é uma forma de falar, né? Porque realmente o que eles fazem, né? O que eles podem chegar a fazer é surreal para nossa mente de pessoas normais, entre aspas, né? Ou vamos dizer, não psicopatas, porque, né, dizem que de perto ninguém é normal. Então vamos lá. Para pessoas não psicopatas é muito complicado conseguir assimilar, é muito difícil, né? Eu tô vendo aqui um comentário. Como posso lidar com a minha mãe que insiste em me fazer sentir mal? Pois é, se ela insiste em te fazer sentir mal, você vai precisar se afastar, né? Não tem outra forma. Eu vou também ver as perguntas que eu recebi lá nos meus stories, tá? Para não deixar de responder algumas perguntas que devem ter chegado lá. Mas assim, o que eu vou falar para vocês primeiro? Esse modus operandi, né? Então são pessoas que geralmente, quando elas chegam na sua vida, elas já te estudaram, tá? Se elas chegam numa empresa, elas já estudaram a empresa. Ela já sabe do que se trata, quem está no poder, e ela vai, quando ela entra na empresa, ela já sabe o máximo de coisa que ela podia saber antes de entrar. E chegando lá dentro, ela vai ser uma pessoa que vai observar, que vai ser muito simpática com uma pessoa ou com outra, para obter informações, para obter favores. Vai se tornar, de repente, melhor amigo, melhor amiga de alguém, geralmente alguém com quem vai poder crescer, né, que vai dar um poder de alguma maneira. Então, eles sabem com quem estão lidando, o que estão fazendo e como chegar aos seus objetivos. São pessoas muito estratégicas, nada de loucos. Loucos no sentido de são capazes de tudo, mas eles estão muito conscientes do que fazem, tá? Então, eles têm um objetivo que é o quê? Crescer. E eles são capazes de passar por cima de qualquer um, porque as pessoas, para eles, não têm importância, eles não têm sentimento para as pessoas, eles não têm empatia e compaixão. Eles são capazes de fingir, de demonstrar, né? Porque aprendem a mimetizar, a imitar as pessoas. Isso sim. Tem um relato de um garoto que diz, psicopata, né, que estava contando, explicando que
para alguém que perguntava se ele tinha consciência que era diferente, né, que era psicopata. E ele contava assim: eu soube que eu era diferente quando eu tinha 7 anos de idade, porque a gente perdeu uma pessoa próxima que cuidava de mim, da família, e todo mundo estava chorando, todo mundo estava triste, e eu não senti nada. Não senti nada disso que todo mundo estava sentindo. Aí eu percebi que eu era diferente, né? E eu continuei minha vida depois, fui comer e tal, e eu vi que as pessoas não estavam, né, não estavam conseguindo voltar à vida normal. E eu não. Então, sim, claro que psicopatas percebem que eles não estão sentindo a mesma coisa que as outras pessoas, que eles não estão tendo as reações que nem as outras pessoas. E aí, um falou assim: bom, e aí então, como eu entendi que eu era diferente, mas eu entendi que quando meu amigo ficava triste, eu precisava fingir também que eu estava triste, né? Então eles aprendem observando. Isso não tem nada de difícil, né? É por isso que psicopatas são capazes de fingir sentimentos, tá? São capazes de chorar. Eu posso falar, outra coisa que eu falei, né? Eu estou aqui como especialista em relacionamentos e comunicação não violenta, também porque eu fui alvo de psicopatas, eu tive convívio de anos com psicopatas, então eu vi dos meus próprios olhos a forma de agir, né, do início ao fim, do início quando eu gostei muito da pessoa, né, e até o final, quando eu vi a falta total de empatia. Mas isso tudo foi progressivo, né? Não é uma coisa que a pessoa é desmascarada da noite para o dia. Não, no início você gosta dela, ela se faz gostar, né? Ela chegou já te pesquisando, então ela fala que gosta da mesma coisa que você. Se você não bebe álcool, ela vai dizer que também não bebe. Se você adora cachorrinhos, ela vai dizer que adora cachorrinhos também, que teve, que tem, enfim. São pessoas que vão se adaptar ao seu alvo. E você pode observar, se você frequenta a pessoa, é uma pessoa que muda conforme as pessoas que vai circulando, que vai frequentando, né? Vai se adaptando ao meio que está frequentando. São verdadeiros camaleões. Eles fazem uma coisa esquisita, assim, que é muitas vezes se vestir igual a pessoa que querem sugar a sua vítima, né? Tem vídeos que mostram, por exemplo, a Amber Heard, que é a ex-mulher do Johnny Depp, né? Eles tiveram um processo muito grande, que foi muito mediatizado, né? De milhões de dólares, que ela acusou ele de violência doméstica, etc, etc. E ela conseguiu, durante um tempo, prejudicar a carreira dele, a imagem dele, né? Ele perdeu muitos contratos e depois foi comprovado, ele processou ela por difamação e tal, e ele ganhou o processo, né? Se descobriu, na verdade, que ela era abusiva. Ele podia ter reações também violentas por ser provocado, né? Mas a mais abusiva era ela. E mostram esses vídeos como ela se vestia igual a ele, né? Ele usava uma gravata com uma abelhinha, ela botava também a gravata com a abelhinha. Isso eu vi não somente nela, tá? Eu vi na pessoa psicopata que eu conheci, que começou a se vestir, que quando era amiga da fulana antes, que estava sugando, ela estava se vestindo igual a fulana. Aí depois entrou na minha vida, queria uma coisa minha, né? E aí começou a se vestir igual a mim, mesmas calças, comprava as mesmas bolsas, cortou o cabelo, enfim, um inferno. A pessoa realmente, ela quer se tornar você. E ela faz isso, né? Tem um psiquiatra que explicou também que tem uma questão de fusional, que eles querem espelhar, se espelhar em você, que você se espelhe neles, porque eles querem dar a impressão de que vocês são uma pessoa só, né? Que você e ele ou ela é uma pessoa só e que você não pode viver sem ele ou sem ela, né? Teve uma explicação dessa. Então é muito interessante perceber, e eu vi também, tem vítimas que me mandaram fotos de roupa que a pessoa psicopata comprou uma roupa igual para usar, tipo mulher e homem, né? Usar a mesma roupa, a mesma camiseta. É uma coisa assim de louco, né?
Mas então, não é somente aqui o que eu estudei, realmente eu fiz um curso de psicopatia, sobre psicopatia com a doutora Ana Beatriz Barbosa, a psiquiatra, e eu também vi dos meus próprios olhos, né? Quando a gente passa pela vivência, a teoria, ela toma outra dimensão. Então, fui vendo com os meus próprios olhos, eu soube que estava comprando as mesmas coisas que eu. Quando eu vi uma foto dela, assim, vestida igual a mim, falei, caramba. E aí foi o momento, né, que eu estava descobrindo que ela fez, assim, várias coisas estranhas, essa pessoa, e o psiquiatra, eu achava que ela era perversa narcisista, porque ela fez uma coisa perversa, e o meu psiquiatra falou assim, eu acho que ela é psicopata, né? Ele conhecia essa pessoa e também pelo que eu descrevi, né? E aí eu fiquei realmente em estado de choque, falei, como assim psicopata? Caramba, já fiquei com medo, né? Achei que a pessoa ia me matar e tal. Mas assim, aí eu fui estudar. Foi quando eu comecei a estudar, me aprofundar. Eu descobri que realmente a maioria dos psicopatas não fica matando, mas pode matar. Se você tá num caminho atrapalhando, pode matar, pode envenenar. As mulheres têm um jeito na psicopatia diferente dos homens, enquanto os homens podem, com mais testosterona, às vezes ter mais atitudes agressivas, né? Fisicamente, a mulher psicopata, ela age de forma mais dissimulada, usando um contra a outra, usando eventualmente uma pessoa agressiva que vai machucar a sua vítima, o seu alvo, ou usando alguém, contratando alguém, usando alguém para matar. Mas assim, muitas vezes não suja as mãos. E como eu falei, a pessoa psicopata, ela não está escrito na testa, não tem rosto nem gênero. Eu mostrei nos meus stories lá no Instagram recentemente algumas fotos de uma serial killer. Embora eu não quero colocar o foco em serial killer aqui, mas só para você ver. Era uma velhinha, quer dizer, chegou a ser velhinha, né? Ela conseguiu matar 4 maridos, né? Com arsênico, envenenava os seus maridos. Só foi pega, então, acho que depois do quarto, né? Porque até então ninguém tinha desconfiado. E você vê as fotos dela, super afetuosa, agarrando crianças da família, a irmã, eu acho, dela, ou a filha, não me lembro. Enfim, e você não desconfia, você vê essa vovozinha, então assim, psicopata pode ser qualquer pessoa, né? Eu tenho cliente que a pessoa psicopata é o pai, um velhinho de 80 anos, e fica torturando, xingando ela todo dia, e se faz de bonzinho com todo mundo, socialmente. É um inferno, só ela sabe o que ela está vivendo com esse pai. Então, sim, desculpe, vocês estão perguntando cadê a Bárbara, meus amores? Meu Deus do céu, eu já entrei no fluxo e eu esqueci a nossa convidada, a Bárbara Santana, que ia participar dessa entrevista, dessa live hoje. Ela teve um problema de saúde, então não pude participar. Ai, meu Deus do céu, eu esqueci de mencionar no início. Eu já entrei no assunto, vocês veem como eu tô já acelerada. Então, a Bárbara realmente teve um problema de saúde e não vai poder participar, né? Então, eu me comprometi a fazer a live mesmo sem ela. Tô vendo aqui um comentário. Vou pegar agora. Demorei mais de 25 anos para entender e descobrir a conduta narcisista do pai dos meus filhos. Ainda moro na mesma casa. Estou me fortalecendo para descobrir como sair de perto dessa pessoa. Tá certo. Tem que se fortalecer mesmo. Tem que estudar. Oi, Cristina, eu vi agora, Pantera Cristina. Tem que estudar muito, tem que se fortalecer, tem que buscar apoio, né? Eu só consegui me libertar também com muito apoio da minha terapeuta, né? Eu faço terapia, eu não paro por nada. Eu acho que autoconhecimento é muito importante. Entender se você está repetindo padrões do seu passado, saber como lidar, né? Porque não é sobre o outro. É sobre como você vai lidar com essa pessoa. Então, você pode colocar limite numa pessoa psicopata. Você pode afastar a pessoa psicopata. Vai depender de você. E nesse processo, em contato com pessoas psicopatas, eu aprendi uma coisa que eu não sabia fazer. Que era me afirmar e ser uma verdadeira leoa. Brigar, né? Tipo, brigar pelo território. Porque a pessoa que entra, seja na sua empresa, na sua família, no seu grupo de amigos, e quer ganhar terreno e te destruir, não tem jeito, você está brigando mesmo para o seu território, seja a sua família, sua empresa, seu grupo de amigos, você tem que afastar e ousar enfrentar, né? Agora, tem um jeito de fazer,
tem que ser muito estratégico, não pode enfrentar de forma agressiva, senão o que acontece? São pessoas que sabem te provocar e fazer com que, se você sair do seu eixo, o que vai parecer? Que você é a louca da história, que você é o louco da história. E é isso que eles querem. São pessoas perversas que provocam, que apertam os botões, né? Que nem os narcisistas perversos, é igual. Eles sabem que botões apertar para que você se descontrole e assim você passa pela louca ou pelo louco, tá bom? Então, não cai nesse jogo. O que eu mais ensino é exatamente o autocontrole para saber como reagir de forma muito estratégica com essas pessoas. Eu vou falar assim, alguns critérios, eu acho que a gente tem muita gente que chegou já e continua, ó, quem acabou de chegar, clica na setinha embaixo para compartilhar essa live, que eu acho que vai ser muito, muito importante. A gente está com um vídeo sobre os mitos sobre psicopatas que viralizou, que passou de 1 milhão de visualizações em poucos dias. É para você ver quantas pessoas provavelmente estão passando por um sofrimento sem saber, na verdade, que a pessoa era psicopata, estão descobrindo, muitas pessoas fizeram um teste de psicopatia e só foi confirmando algumas dúvidas, né? O teste não é um diagnóstico oficial, mas ele pode confirmar ou te dar uma pista. Se você está vivendo uma coisa estranha, você está sofrendo uma relação e você não entende por quê, talvez esse teste de psicopatia ele pode te abrir os olhos, tá? Está disponível no meu perfil, na minha bio. Outra coisa que eu queria falar, antes de falar esses critérios que eu vou mencionar aqui, sobre como os psicopatas agem em várias coisas que são comuns a todos os psicopatas, eu quero falar sobre a aula que vai ter dia 5 de setembro de 2022, dependendo de quando você assiste esse vídeo, né? 5 de setembro de 2022 é uma segunda-feira, é aula ao vivo comigo no Zoom, né? Vai ser muito mais do que uma live, vai durar pelo menos 2 horas, vai ter apresentação visual, vai ter material, e você vai poder tirar suas dúvidas comigo durante a aula, né? Aqui eu não consigo ver as perguntas de todos, então alguns comentários eu vejo, mas eu não consigo tirar as dúvidas de todo mundo. Então por isso a aula mais exclusiva, né? Quem quiser se inscrever é sobre tratamento de silêncio, tá? Já ouviu falar em tratamento de silêncio? É aquela coisa que pessoas narcisistas e psicopatas fazem para dominar a sua mente, para te fazer sofrer, somem, né, da noite para o dia, deixam de falar contigo, ou de responder às suas mensagens, ou de atender às suas ligações, né? Pode sumir durante dias, meses, anos. Uma mãe narcisista é capaz de ficar anos sem falar com filhos, né? Então, assim, eu vou falar sobre isso na segunda-feira, dia 5 de setembro. O link também está na minha bio e nos meus stories no Instagram, tá bom? Então, vamos lá? Os critérios comuns a todos os psicopatas, né? Então, são pessoas que têm um grau de perversão. Todo psicopata tem perversão. Mas, como eu falei, isso não está escrito na testa. Mas são pessoas que você consegue, em algum momento, ver sem a máscara. No início estão com a máscara, ou socialmente estão com a máscara. Mas em algum momento, se você está na convivência, você vai passar por alguma coisa que você vai chamar a sua atenção, que você vai achar estranho, né? Então, cuidado para não minimizar essas coisas estranhas, porque é exatamente o que permite, né, detectar psicopatas e também narcisistas, mas hoje vamos falar sobre psicopatas, são esses comportamentos estranhos. Nossa, mas que pessoa sem noção! Nossa, mas que louca, que louca! Ah, que doida! São essas coisas que você percebe, mas não é nada, aparentemente não é nada demais. E você deixa passar, né? Eu vou contar uma historinha, vocês vão entender muito bem o que eu quero dizer. Eu plantei, no ano passado, um girassol. E nesse girassol, né, chegou um bichinho, desse tamaninho. Um dia eu vejo o bichinho no girassol. É bom, natureza, deixou o bichinho no girassol. E aí, pouco tempo depois, eu volto no girassol e eu vejo uma pétala que já estava um pouco destruída. Falei, é o bichinho que está comendo esse girassol. Eu falei, bom, mas é a natureza, eu não vou fazer nada, né? Nada demais, nada demais. Só comer um pedacinho. Quando eu voltei, pouco tempo depois, já tinha destruído, né, uma parte maior, né, um pouco mais do girassol.
Ali eu pensei, caramba, né? Esse bichinho pequenininho que eu achava inofensivo, que eu achava que era a natureza, que era normal, ele tá comendo meu girassol, tá destruindo meu girassol. E aí eu resolvi chutar o bichinho para tirar. E psicopatas é a mesma coisa, são pessoas que chegam na sua vida e vão comendo assim as coisas pela beirada, vão fazer coisas pequenas e pequenas e pequenas, quando você vê o tamanho da destruição, já é tarde demais. Né? Geralmente é porque já houve, o mal já foi feito. E, então, assim, qual a moral da história? Não deixa passar essas coisas pequenas estranhas, tá? Fica atento nessas coisas estranhas. E os atos perversos são atos que você percebe que eles têm uma maldade e que a pessoa finge que geralmente ela tinha uma boa intenção. Então, assim, por exemplo, uma coisa que uma psicopata fez comigo no trabalho era assim, eu queria, tava todo mundo chamando o cônjuge, né? E eu falei, bom, posso chamar então meu marido. A gente tava tendo um jantar, tá, da equipe e vários com cônjuge. Falei, posso chamar meu marido? E ela me ignorou, não respondeu, sabe? Eu perguntei várias vezes, posso chamar? Posso chamar? Não me respondeu. Era chefe da minha chefe, né? E ela que organizava tudo. E aí, só depois, no final do jantar, ela falou assim, não, olha só, em relação ao teu marido, eu não quis que você chamasse porque eu achei que ele ia ocupar todo o espaço, então assim, eu preferi que você, né, você que é a diretora, então eu queria deixar você brilhar aqui, não queria que seu marido estivesse presente. Então, sobe, né, assim, mascarada de uma boa intenção, ela fez o quê? Tava começando a me afastar do meu marido, tava começando a me dizer que meu marido não ia querer me deixar crescer. Eles fazem isso, eles começam a gerar intrigas a partir de coisas pequenas, tudo mascarado de boas intenções. Isso é um detalhe. Você vai falar, poxa, nada demais, não deixou seu marido vir no jantar, né? Mas tá vendo como é? É sutil, é tudo sutil, é tudo perverso. Outra coisa perversa que parece também nada demais no trabalho, ela me pediu minha opinião, né? Na frente da equipe, 10 pessoas. E ela sabia a minha opinião. Eu falei, olha, você sabe a minha opinião. Ela falou, não, mas queria te ouvir, fala e tal. Aí eu falei a minha opinião. A gente tinha que fazer uma escolha entre 3 coisas. E aí eu falei, bom, eu escolheria a opção 1, por tal motivo, né? Ela me deixa explicar tudo, ouve, né? Todo mundo ouve. E no final ela me falou, eu acho que a gente tem que optar pela opção 3. Por isso. A opção 3 ia derrubar o meu negócio. Eu era a diretora e ia fazer um estrago. Eu falei, mas como assim opção 3? Não, porque, nossa, eu fiquei encantado pela opção 3, né? Ou seja, ela já sabia que eu queria a opção 1, ela sabia que a opção 1 era a certa, mas ela, só para mostrar que estava no poder, disse que queria a opção 3. E ela fez de propósito de me pedir a minha opinião na frente dos outros, para me expor e mostrar que estávamos em desacordo. Mas como era a chefe, todo mundo fica calado, eu falo, a Marie que é o problema, né? Então, são pessoas... Isso é um ato perverso. É fazer uma coisa que ela já sabe o que você pensa, só para te expor e dizer quem manda aqui sou eu. Mesmo que a opção 3 seja ruim para o teu negócio, eu decido que vai ser a opção 3, né? E eu ficava desesperada. Além disso, ela sabia, porque eu ia ficar com prejuízo no meu negócio com a opção 3. E eu ficava desesperado com a decisão dela. E é tudo que ela queria, né? Isso é perverso. Sempre mascarado de boas intenções e de não, mas isso é o melhor. Isso eu já sei, porque eu tenho experiência, você não. Pode ser no ambiente familiar que a pessoa também faz coisas que te perturbam e faz de conta que, nossa, mas você tá vendo mal em tudo, né? Nossa, mas que isso? São pessoas que se fazem de ofendidas quando você começa a apontar o que elas fizeram de errado, né? Então, essa perversão é algo que você vai enxergar, geralmente não no início, mas eventualmente a pessoa se revela mais rápido, né? Então, tem pessoas que eu demorei para ver e outras que isso se revelou bastante rápido. Então, psicopatas não têm culpa nem remorso. Quando eles aprontam,
quando eles machucam, quando eles magoam, quando eles matam, quando eles fazem um estrago na vida das pessoas, é zero culpa, zero remorso. Então não adianta você tentar conseguir essa compaixão deles, né? Só que, enfim, adianta até você perceber que eles não têm, né? Isso foi o que me chamou a atenção, foi eu tentando conversar e com todas as ferramentas de comunicação não violenta para gerar empatia numa conversa difícil, eu não conseguia gerar nenhuma empatia com a pessoa. A pessoa não me dava nenhuma empatia. Eu falei, tem alguma coisa errada. Porque eu estou conversando numa boa, estou conversando de forma consciente, construtiva, não estou acusando, né? Eu estou colocando, estou abrindo meu coração, estou falando como eu me senti, estou falando os fatos. E a pessoa se faz de ofendida e é incapaz de reconhecer meus sentimentos. Oba! Então, assim, tudo isso foi importante, é um quebra-cabeça. Você identificar um psicopata não é uma coisa só que você tem que observar. É várias coisas, né? Você tem que observar um conjunto de coisas. Esses pequenos atos perversos, essas coisas assim estranhas, né? Essas coisas que você acha que é falta de educação, falta de noção. Às vezes a pessoa te ignora, você não entende por quê, muda de atitude da noite para o dia, você acha que é, nossa, hoje está mal-humorado, hoje está estressado. Nada disso. A pessoa, ela tá nem aí de você e ela tá lidando assim da forma que ela bem entende, né? Então, perversão, não tem culpa, não tem remorso, isso que pode te chamar atenção durante um conflito, só que você precisa, para ter certeza que o problema é da pessoa, que a pessoa realmente não tem empatia de verdade, você precisa dominar a comunicação não violenta. A comunicação consciente, assertiva e não violenta. Porque se você não dominar, você nunca vai saber. Porque se você acusar, se você criticar, é natural a outra parte não demonstrar empatia em relação a você, tá? Isso é natural. Qualquer pessoa normal, que não seja psicopata, se você acusa, se você critica, a reação natural é se defender, é agredir de volta. Então, se você agride, você nunca vai saber se a pessoa não tem empatia de fato. Para poder saber se de verdade a pessoa tem zero empatia, você tem que saber se comunicar de forma consciente, construtiva, assertiva, sem acusar, sem criticar. Você tem que se ater aos fatos, você tem que abrir os seus sentimentos, como você se sente, qual a sua necessidade, o que aconteceu, e fazer um pedido para a pessoa, se a pessoa não tem empatia de verdade, né? Mas se você não tentou a comunicação não violenta, você pode achar, poxa, mas essa pessoa tem zero empatia. Só que muitas pessoas reagem sem demonstrar empatia, porque se sentem agredidas ou acusadas, tá? Então ali, pelo meu domínio da comunicação não violenta, foi quando eu vi, tá errado, porque eu conversei super de forma construtiva, e mesmo assim a pessoa inverte a culpa, se faz de ofendida, tá estranho. Então é mais uma coisa, tá? É uma coisa que eu estava falando antes, né? Talvez a perversão da mulher, ela seja mais sutil, mais dissimulada do que do homem, né? Pelo fato de ter menos testosterona. Isso é explicado pela psiquiatra doutora Ana Beatriz Barbosa. Eu estou vendo aqui um comentário. E vão para a igreja também? Sim, psicopata vai para a igreja. Inclusive, aquela pessoa que eu conheci super ia para a igreja e ia principalmente quando queria conquistar a confiança de alguém, por exemplo, do sistema que ela estava tentando abusar ali. Então, se as pessoas iam para a igreja, a pessoa que ela queria manipular ia para a igreja, ela, quando queria se fazer de boazinha, né? Ah, vamos para a igreja, vamos rezar, né? Então, sim, claro que são pessoas que vão para a igreja. Você pode ter até pastor, psicopata, né? É uma coisa que eu vou chegar lá já. Que psicopata existem em todas as profissões. Né? Existem em todas as profissões. Eu vou falar do modus operandi, mas eu vou falar esses critérios todos. Qualquer profissão, principalmente as profissões que dão algum tipo de poder ou possibilidade, poder, dinheiro, diversão e possibilidade de abusar de pessoas, né? Então você pode ter professor de escola, treinador de atletas, está cheio,
Treinadores de atletas é uma profissão que está cheia de psicopatas. Políticos, né? Juízes, advogados, médicos, cirurgiões, enfermeiros. São pessoas que são cruéis e vão a fazer maldade lidando com pessoas vulneráveis. É um horror, gente. Um horror. São pessoas que gostam de se aproveitar da vulnerabilidade dos outros. Então, é isso. Eles vão em um ambiente, né, onde podem aproveitar. Então, tipicamente, um hospital, uma escola, né, são pessoas jovens, pessoas que eles sabem que vai ser fácil de abusar. É horrível. É uma coisa assim horrorosa. Bom, são camaleões, né, disfarçam, são camuflados e eles tendem a se vestir conforme as pessoas que frequentam, né? Não tem cara de psicopatas. Tem uma mulher, por exemplo, a Elise Matsunaga. No caso dela foi bem extremo. Mas antes de ser extremo, gente, é isso que a gente tem que ver. É uma pessoa que tinha uma vida de casal, provavelmente que parecia normal para a maioria das pessoas, né? E ela chegou a matar o marido e esquartejar ele durante 6 horas. Você vê a cara dela, é uma mulher bonitinha, que sedutora, né? Então, assim, qualquer um poderia se apaixonar. Você vê ela chorar no tribunal, né? É outra coisa que eu falei, psicopata é capaz de chorar. Isso eu tenho prova, porque eu vi dos meus próprios olhos. Eu sei de 3 psicopatas que eu conheci que choraram. Um deles é o marido de uma amiga minha, que ele matou. Ele matou a minha amiga porque ela queria separar. É por isso também que eu estou aqui. É porque eu fui alvo de psicopatas, porque eu estudei isso, porque me aprofundei, mas porque minha amiga minha morreu, tá? Morta pelo marido, assassinada pelo marido, que foi chorar no dia seguinte nos braços dos pais dela, dizendo que ela tinha ido embora, e foi viver a vida dele, foi passear, nananã. Entendeu? Então, assim, eu sei, porque eu vi dos meus próprios olhos uma pessoa psicopata capaz de matar e de ser como se fosse uma pessoa boazinha. Todo mundo gostava dele. Ele era tido como bom marido, bom pai, né? Ele tinha filhos pequenos, cuidava das crianças. E os pais da menina, da minha amiga, que foi morta por ele, nunca suspeitaram que era ele. Só descobriram pelo vídeo, né? Encontraram um vídeo que mostrou que ele saiu com o corpo. Mas ele conseguiu enganar todo mundo durante muito tempo. Então, é por isso que eu tô com vontade de gritar, que eu vou falar sobre isso, porque eu quero que todo mundo saiba que o psicopata ali não parece aquilo que você acha, que é uma pessoa dissimulada, que é capaz de fingir emoções, que é capaz de chorar, que é capaz de ser querido por várias pessoas. E todo santo dia as vítimas me escrevem: ele passa pelo bonzinho e eu sou a louca da história. O que ele faz de torturar, me tortura, mata os meus bichinhos na minha frente, é horrível, xinga, diz que vai tirar a vida, que vai tirar tudo de você. É uma crueldade, uma maldade. E todo mundo gosta dele ou dela, né? Então, o que eu te recomendo fazer? Adquirir conhecimento, como eu fiz, porque isso que me deu credibilidade para mostrar às pessoas na minha volta, que também não acreditavam em mim. Eu tive que adquirir conhecimento e mostrar, e chegou um momento que eu falei, não importa que as pessoas acreditem, eu vou lutar, eu vou afastar essas pessoas, né? Eu vou me libertar e afastar. Então, você tem que realmente buscar conhecimento. Quem quiser se aprofundar, saber sobre narcisistas e psicopatas, eu tenho um curso online também que se chama Predadores Dissimulados. O link também está na minha bio no Instagram. Você pode pegar a qualquer momento, fazer sua inscrição. Então, vamos lá. Outro critério. Prazer imediato. São pessoas que buscam prazer imediato. São pessoas que têm necessidade de subjugar o outro, exercer seu poder sobre o outro. Por isso que eles gostam, você pode pensar, mas que covardia de psicopata abusar de uma pessoa vulnerável no hospital, que está doente, que está acamado. Que covardia de abusar de uma criança, de um adolescente. Que covardia de abusar de uma pessoa velhinha ou de uma mulher vulnerável. É isso que eles gostam. Eles têm prazer nisso. É horrível, mas é a realidade, tá?
Quando tem filhos, muitos me perguntam, mas poxa, mas psicopata é capaz? Porque o meu realmente tem tudo de psicopata, meu marido tem tudo de psicopata, mas ele cuida bem dos filhos. Será? É possível. Mas isso normalmente dura só um tempo. Eles cuidam para se fazer passar por pessoas boas na sociedade, né? Mas geralmente você tem abuso, sim, na intimidade, né? Difícil não ter abusos na intimidade com os filhos. Eventualmente podem usar um filho específico que não vão maltratar para confirmar a imagem de bom pai. Todos os outros são pessoas problemáticas, mas o fulano me ama, né? O fulano me adora, o meu filho me adora, minha filha. Então eles sabem quem comprar para convencer que são pessoas normais, que são pessoas do bem. Eles sabem quem eles têm que comprar. Então não se ilude, tá bom? Quando eles vão para o manicômio judiciário, que é um hospital assim, psiquiátrico no sistema carcerário, eles normalmente conseguem manipular, eles manipulam todo mundo, os terapeutas, psiquiatras, psicólogos e tudo. E psicopatas não são pessoas doentes, são pessoas que têm a total consciência da realidade. Nunca perdem consciência com a realidade, né? São pessoas geralmente muito eloquentes, que mentem muito, compulsivamente, tá? Trapaceiam, não são capazes, né, de trapacear em qualquer coisa. Podem comprar, inclusive, um diploma, inventar que foram formados em qualquer área, e na verdade não é a realidade, né? Você pode identificar um psicopata não pelo visual, mas por uma combinação de ações maldosas, tá? Nem que seja uma coisa pequena, estranha. E, geralmente, uma vitimização. Tem aí uma pergunta que me fazem também. Marie, existem crianças psicopatas? Sim, na verdade, o psicopata, ele nasce psicopata. Hoje a gente sabe, né, o verdadeiro psicopata, ele nasceu psicopata já com uma disfunção no cérebro, que ele não consegue acessar algumas emoções que pessoas não psicopatas conseguem acessar, tá? Como a compaixão, por exemplo, né? Então, são pessoas que desde a infância geralmente demonstram um comportamento problemático. Hoje alguém me escreveu também falando sobre uma criança de 4 anos, que já está fazendo esse jogo. A criança faz o quê? Ela começa a chorar de repente, dizendo que o amiguinho bateu. O amigo fulano bateu em mim. E a pessoa adulta que me contou diz, eu vi e não houve nada disso. Os dois estavam longe e o amiguinho falou, não fiz nada, né? E o outro chorando, berrando, sim, bateu em mim, porque ele queria que o amiguinho apanhasse. E você pode pensar, poxa, brincadeira de criança, né? Coisa de criança. Mas é um conjunto de coisas, não é uma coisa só. Essa pessoa me contou várias coisas que a criança faz, né? Mas essa é uma das coisas que crianças psicopatas, que a gente não pode chamar de psicopata antes dos 18 anos, mas criança psicopata, ela faz essas coisas. Tem uma mulher que me falou que o filho dela, que é psicopata, sempre chorava à toa. Antes do marido chegar, quando o marido chegava em casa, ele começava a berrar, a chorar, né? Pra quê? Pra que o marido batesse na mãe. Ele percebeu que quando chorava, o marido ficava furioso e a mãe dele apanhava. Olha que coisa horrorosa, gente. Imagina um filho fazer esse tipo de... Isso é um ato perverso, né? E você fica pensando, gente, mas como assim? Como isso é possível? Eu sei, para nós é difícil entender, mas tem que aceitar que isso existe, tá? Isto existe, vocês precisam saber, o mundo precisa saber disso, né? Então, cuidado com essas crianças que aprontam e se fazem de vítima. Cuidado. Então, você precisa sempre ver ações maldosas com vitimização. Olha, independente de você ter um diagnóstico formal, você não pode confiar nessas pessoas. Se aprontou e se vitimizou, sai fora. Não deixe seus filhos
com essa pessoa, desconfie dessa pessoa. Se é uma pessoa amiga, olha, se fosse você, me afastaria desse amigo, dessa amiga, tá? Super cuidado. Esse é um dos fatores assim mais simples para você saber que você não pode confiar em alguém. Ações maldosas com vitimização. Então você precisa ouvir a sua intuição, porque todos esses sinais normalmente você percebe, né? Mas você talvez não escute aquilo que você sente, o que você acredita, né? A tendência é minimizar. Como eu falei, as coisas que eles fazem que são visíveis são coisas que parecem pequenas, ou pequenas demais para a gente reagir, né? Até que em algum momento isso passa do ponto. Então, se você está na convivência com essa pessoa, ela foi testando os limites, não teve limite e vai crescendo na violência, nos abusos e tal e tal. Então, você tem que colocar limite no início. Se você está numa relação com uma pessoa dessa, você tem que se fazer respeitar desde o início. Botar limite, tá? Isso é muito importante. É possível sim botar limite na pessoa psicopata enquanto você tem algum tipo de poder aonde você está. Se você percebe que a pessoa já está passando do ponto ou está tendo uma atitude estranha, reage logo. Eu aprendi a ser o contrário do que eu sempre fui na vida. Aprendi a não ser boazinha. Eu fui boazinha a vida inteira. Mas eu aprendi na convivência com pessoas psicopatas que não é para ser boazinha. Não é para ser simpatiquinha. Eu posso ser gentil, amorosa, generosa, com quem merece, né? Mas ficar de querer agradar todo mundo, isso não ajuda. Isso, com esse tipo de pessoas, só vai te atrapalhar. Então, hoje, como eu lido com muita gente, não tem mais vontade de ser simpatiquinha. Não tô aqui para ser boazinha e agradar todo mundo. Tô aqui para ajudar de verdade quem quiser ser ajudado. Agora, quer minha simpatia? Vamos, se a gente conhecer, eu vou ser simpática. Mas eu não procuro mais ser simpática com todo mundo, agradar todo mundo. Fez alguma coisa que me chamou a atenção? Fez alguma coisa que eu não gostei? Tem gente que chega no meu Instagram, oi amiguinha, cadê o link? Oi amiguinha. Eu não sou amiguinha, eu não sou sua amiguinha. Como assim? A gente não se conhece. Chá de amiguinha, não tem nem vontade de responder essas pessoas. Entende? Então assim, tem coisas que eu fico hoje meio sem paciência, né? Porque são pequenos abusos que a pessoa vai se permitindo, e se você não colocar um limite logo no início, então eu pergunto, quem é sua amiguinha? Não entendi, sabe? A pessoa, desculpa. Exatamente. Não tem que ter medo de você gerar um certo constrangimento na pessoa que está passando do limite. Quem tem que ficar constrangido é a pessoa que passa do limite, não é você. Então você tem que abrir mão desse medo de constranger. Eu tive que aprender isso. Eu não queria nunca deixar ninguém constrangido. A pessoa fazia as coisas e, né, isso é a maioria das pessoas, elas não ousam reagir. Se aproveitam das pessoas, porque ninguém ousa reagir. Ninguém ousa gerar o constrangimento numa situação. Então, tem que, passar por cima disso. Então, me chamou de amiguinha. Oi, a gente não se conhece. Quem é a sua amiguinha? Não entendi. Ai, desculpa. É isso. Eu prefiro que você recue, que você me respeita. Respeito, gente, em primeiro lugar. A Lia, não. Todo psicopata mata? Não. Eu falei que a maioria não mata. A maioria causa sofrimento nas suas relações, tá? Mais algumas coisas para terminar aqui. Psicopatas normalmente começam a relação contando uma história triste, para você baixar a guarda, para você confiar, para você abrir também as suas vulnerabilidades, as suas histórias tristes. Na verdade, a pessoa vai te estudando e depois ela vai jogar tudo isso contra você. Se você abre uma história que você tem um pouquinho de vergonha porque você confiou, ela vai, em algum momento que ela quer te manipular, a pessoa psicopata ela vai usar contra você. Se você não fizer o que eu quero, eu vou contar isso para todo mundo, né? É uma pessoa que também pode criar armadilhas para você. Se você está numa relação amorosa, eventualmente, ela pode gravar uma relação sexual e na hora que você não agir conforme ele ou ela quer, dizer se você não fizer, se você não me dá dinheiro, se você isso, aquilo, eu vou postar esse vídeo nas redes sociais, né? São coisas que psicopatas fazem. Eles fazem chantagem, eles ameaçam, mas eles te amarram de um tal jeito
que depois você fica se sentindo obrigado a ceder. Então, cuidado com isso, tá? Todo psicopata tem megalomania, né? A diferença do narcisista é que não precisa ficar falando sobre ele, né? Muitas vezes sobre as conquistas. O narcisista costuma se exibir mais, mas tem psicopatas que gostam de se exibir, né? Mas nem sempre é o caso. Querida, vai ficar salva a live? Se não tiver problema, se não tiver bug, sim, durante um certo tempo, tá bom? São pessoas que são incapazes de amar, né? Eu sei que isso confunde a cabeça de muita gente, porque, nossa, mas eu vi ele tão amoroso, mas ela era tão amorosa. Eu também vi. Eu vi dos meus próprios olhos esse marido que matou a minha amiga, que era super amoroso com ela, super carinhoso, né? Ela queria água, já ia pegar água para ela, né? Já vi cuidar dos filhos. Tudo isso é fingido, é uma coisa que a gente tem dificuldade em aceitar. Eu já entendi, já aceitei porque eu vi dos meus próprios olhos. A capacidade de parecer amoroso e, na verdade, ter uma frieza no coração, né? Então, lembra que são pessoas que precisam agir como pessoas normais, né? Senão elas não podem fazer, não podem crescer. Então, para poder crescer na sociedade, elas têm que manipular, né? Elas têm que enganar as pessoas. Se elas se mostrarem sem a máscara socialmente, como é que elas vão crescer e abusar? Elas não vão poder. Como é que um treinador de jovem atleta vai abusar sexualmente se ele parecer um monstro? Não, provavelmente vai ser muito simpático com a família, né? Vai ser muito bem quisto no meio profissional, vai ser reputado, né? Renomado como profissional. Então, sim, pelo contrário, para poder fazer as maldades, eles têm que construir essa imagem perfeita socialmente. Você entende? Então é o contrário do que todo mundo pensa, que o psicopata tá ali escrito, ó, psicopata. Não é, tá bom? Então, apesar de parecer pessoas amorosas, são pessoas que não têm amor no coração, tá? Eles amam, tem um especialista criminal que falou, né, que eles amam as pessoas como objetos, né, como a gente pode gostar de um carro, né? É um amor assim de possessividade. Você é meu objeto, então você não pode ir embora, né? Por isso que esse marido que eu mencionei matou a minha amiga quando ela quis pedir o divórcio de vez, né? Já tinha ameaçado várias vezes de separar, e aí o dia que ela foi, agora acabou, ele enforcou ela. Não aceitou perder o objeto dele. Então são estelionatários, né? Vive dando golpes nas pessoas. Você pode, se você quiser, assistir um seriado que é muito leve, muito agradável de ver, para você entender exatamente o que eu quero dizer com a pessoa psicopata não tem rosto, não tem gênero e não parece uma pessoa maldosa, né, socialmente. É a série Inventando Anna. É muito bom, assim, porque, gente, é muito impressionante de ver como ela conseguiu o que conseguiu, né? Eu não vou dar o fim da história, nem contar muita coisa, mas assista Inventando Anna se você ainda não assistiu. Você vai entender exatamente o modus operandi dos psicopatas. São pessoas que se aproximam de alguém, usam uma pessoa geralmente mais vulnerável, pode ser através de uma relação amorosa, por exemplo. Eu quero me aproximar de tal pessoa rica. Eu vou namorar o filho da pessoa rica, porque o filho, se apaixonando pela psicopata ou pelo psicopata, vai então dar acesso à psicopata, a essa pessoa rica, que é o pai, né? Ou a mãe, ou pode ser do chefe, enfim. De alguma forma vão se aproximar de alguém que vai se apaixonar pela psicopata ou pelo psicopata, que vai dar acesso à pessoa mais rica, com mais poder, e aí assim vão crescendo na sociedade. Aí vai se aproximando de um, né? Se você assistir também Jeffrey Epstein, um dos maiores psicopatas que abusou milhares e milhares de jovens adolescentes, junto com a mulher, né? Ele cresceu exatamente mentindo. Abusou, se aproximou de homens ricos e poderosos que deram chance para ele. E hoje, essas pessoas falam, o meu maior arrependimento
foi ter ajudado o Jeffrey Epstein a crescer, porque só chegou a ser bilionário porque eu ajudei. Então eles conseguem enganar as pessoas com mais dinheiro, mais poder, e assim conseguem crescer, seduzir, crescer. Chegou na sociedade com dinheiro e poder, a pessoa psicopata, já era, porque aí vão comprando. O Jeffrey Epstein foi pego, foi na prisão. Dizem que se suicidou. Eu não acredito que esse psicopata se suicida, não. Não desiste, compra a pena de prisão e faz de tudo pra sair. Gosta de um desafio. Eu acho que ele foi provavelmente assassinado. Eu acho, uma opinião minha, tá? Morreu na prisão. Dizem se suicidou, mas eu acho que normalmente nas prisões eles matam os abusadores de criança, né? E menores. Então, mas ele demorou 10 anos para ir pra cadeia. Por quê? Porque ele comprava a polícia. Ele comprava juízes. Ele já era multimilionário, bilionário. Tinha uma ilha lá nos Caribes, era amigo do Trump, do Clinton, de grandes personalidades. Já estava na sociedade muito bem instalado. Então, assim, a gente não pode deixar crescer essas pessoas, né? Se você identifica... Eu entrei num projeto... não tanto muito tempo atrás, profissional, que eu identifiquei que o líder, na minha opinião, é psicopata, né? Eu senti uma coisa errada, eu soube de várias pessoas, de fatos que ocorreram, e isso para mim só confirmou. Eu vou esperar um psiquiatra me dar um diagnóstico? Não, eu já tenho conhecimento, para mim é suficiente para cair fora. Então, assim, eu não quero alimentar. Se eu identifico que a pessoa ali ela é psicopata, eu não quero dar dinheiro, poder para essa pessoa. É isso que eu gostaria que todo mundo entendesse. Você não pode ajudar uma pessoa psicopata a crescer. Porque uma vez que ela cresceu, que ela está com dinheiro e poder, já era. É muito difícil você lutar contra uma pessoa dessa. Então, o que a gente tem para nós, a nossa arma maior, é o conhecimento e a coragem de ser assertivo, de dizer não, de colocar limite, não ter medo de gerar constrangimento quando a pessoa faz coisas estranhas. Você não pode ficar constrangido, você. Quem tem que ficar constrangido é o outro. E você tem que saber agir com calma, com estratégia, com autocontrole. Se você se descontrolar, você vai passar por louca ou louco. Então, aprenda a desenvolver a sua inteligência emocional e a dominar a comunicação não violenta. Isso também, eu tenho um curso online para quem quiser saber sobre isso. Se quiser saber, é só me inscrever. São pessoas que demonstram, então, ter os mesmos interesses que você, que suas vítimas, que os seus alvos, né? Eles vão tudo te estudar, saber tudo de você para dizer que gostam das mesmas coisas. Aí você pensa, nossa, caramba, minha alma gêmea, né? Nossa, tanto tempo que eu esperei por uma pessoa que gostar das mesmas coisas que eu. Ou, nossa, mas que amiga perfeita, nossa, a gente gosta das mesmas coisas. E eu descobri isso de psicopata, que eu pesquisei na vida antes da gente se conhecer. E antes da gente se conhecer, era uma coisa. E dizia que não fazia determinada coisa, não posso falar para não expor, mas a pessoa dizia que não fazia, sei lá, vamos dizer que, eu não gosto de cachorro. A pessoa diz imagina-se que eu não gostasse de cachorro, a pessoa fala para mim, eu também não gosto de cachorro. E aí 1 mês antes de conhecer, vi a pessoa agarrada com o cachorro, por exemplo. Então assim, coisas que eles inventam, se eles sabem que você gosta ou não gosta de ter a mania da coisa, eles vão dizer, né? Se você não bebe álcool, vai dizer que não bebe também, né? E aí você descobre que, na verdade, sim, bebia, você pode ver ele ou ela com foto, com drinks. Então, assim, é importante pesquisar essas pessoas também, né? Se você pesquisar o passado dessas pessoas que você acha estranho, você vai encontrar provavelmente algumas coisas. Conseguem chorar, conseguem ter, sim, ataques de fúria, inclusive é uma estratégia de manipulação para calar o outro, né? Para intimidar. Então, a raiva, a fúria é utilizada nesse sentido, no sentido de intimidar o outro, subjugar, né? Eles não têm conexão, parecem robôs. Dependendo da situação, exatamente. Normalmente, quando é esperada essa conexão é que não vem, né? São pessoas que nos relacionamentos mais íntimos têm uma instabilidade muito grande. Um ciúme, assim, muito controlador. Cuidado que você pode confundir com uma pessoa borderline. A pessoa borderline também pode ter ciúmes doentio, mas não é pelo mesmo motivo. É porque morre de medo de ser abandonada,
né? A pessoa baudolada, ela não suporta a ideia do abandono. A pessoa psicopata é o ciúmes no sentido de possessividade para te controlar, porque você não pode ter liberdade, né? Você tem que ser absolutamente objeto subjugado e sob controle dessa pessoa psicopata. E geram confusão, né? Geram muita confusão na mente das pessoas e nas suas vítimas, tá bom? Olha, então, se você não pode dialogar, o último ponto, né? Se você não pode dialogar sobre os assuntos que precisam ser resolvidos, sobre os pontos de conflito, pode ser um sinal também, né? Mas assim, nem todo mundo que você não pode dialogar é psicopata. Então, assista tudo se você chegou depois, que é um conjunto de coisas. Você tem que montar o quebra-cabeça. Você não pode se ater só a um critério, né? Então é o conjunto de tudo que eu falei, né? Se você pegou essa live, esse vídeo pela metade, vai assistindo desde o início para entender o conjunto. E quem tiver ainda com dúvidas, que pode ser natural, né? Porque é muita informação, tem o curso Predadores Dissimulados, que ainda está com algumas vagas, que você pode pegar até 31 de agosto, com o preço de lançamento, né? Que o preço dele é R$ 1.997, mas agora ele está com 697 somente. Então você pode ainda pegar essa oportunidade de entrar no curso Predadores Dissimulados por esse valor. Pergunta aqui: pode ter presidente psicopata? Tem vários no mundo, vários. Por isso que é uma tragédia, porque uma vez que chega no poder, quem consegue parar, né? A gente tem uma situação hoje, vocês estão pensando talvez no Brasil, mas assim, eu penso em outro país que ninguém sabe como lidar e como parar essa pessoa psicopata, né? Porque eles sabem que o que a pessoa é, no sentido, assim, entre aspas, louca, né? Que ele é capaz de tudo. É uma pessoa que é capaz de apertar um botão e disparar uma bomba nuclear. Tem níveis de psicopatia. Sim, tem psicopatia leve, moderada e grave, né? O grave são justamente os serial killers, né? São os mais, assim, que matam muitas vezes com as próprias mãos, né? Que não tem medo de colocar a mão na massa. Os outros mais leves e moderados, eles não costumam sujar as mãos, não, tá? Vão fazer coisas perversas para geralmente causar destruição e usar outras pessoas para matar, se tiver que matar, tá? Que mais? Gente, nem tive tempo de ver as perguntas. É muita coisa. Deixa eu só ver rapidinho. Algumas perguntas que foram feitas. Psicopata tem a ver com ansiedade? A pessoa psicopata sempre vai ser ruim? Eu entendo a pergunta. Sim, a pessoa nunca vai mudar, no sentido que ela não tem capacidade de mudar, porque ela não tem acesso a certas emoções, os sentimentos, desculpe, não tem como acessar sentimentos como remorso, culpa, vergonha, que são sentimentos que dão vontade de mudar, né? Então, são pessoas que não têm essa capacidade. É por isso que é muito importante você ter um diagnóstico, de alguma maneira, para você parar de colocar esperança na pessoa. Tem determinadas pessoas que você precisa saber, são assim, não vão mudar. E eu preciso agora dar um basta nessa relação. Preciso colocar um limite nessa pessoa que está abusando, que está abusiva, né? Então, se você identifica uma pessoa psicopata que se inseriu no seu grupo de amigos, você pode fazer com que essa pessoa saia desse grupo. Se você está trabalhando numa empresa, você tem um psicopata na sua equipe, se você está num cargo de liderança, você vai ter que ter coragem e se livrar dessa pessoa de alguma maneira, né? Então, ter coragem de demitir, né? Mas só que tem que ter motivos. Então, assim, pode ser delicado, né? Mas quanto mais cedo você identificar os sinais, melhor, para saber como lidar com essas pessoas. Nem sempre você pode afastar a pessoa psicopata na hora. Então, você precisa conhecer as estratégias para lidar. Tudo isso eu ensino no curso Predadores Dissimulados. Para terminar, então, é muito comentário, gente. São muitas perguntas. Eu vou ver mais uma vez as perguntas que vocês colocaram. Já faz mais uma hora de live.
Eu vou tentar responder aos poucos através de vídeos. Não deixe de colocar suas dúvidas, suas perguntas na caixinha lá no Instagram. E espero você segunda-feira. Eu acho que tá com baixa conexão. Segunda-feira, 5 de setembro de 2022, aula ao vivo no Zoom. Você precisa se inscrever. Hoje aproveita o preço que está ainda menor do que vai ser nos próximos dias. R$ 97,00 que você pode parcelar em até 12 vezes para você participar da minha aula ao vivo no Zoom sobre tratamento de silêncio. Aquele castigo de silêncio do narcisista e também dos psicopatas que fazem isso, que somem, deixam de responder ou às vezes te ignoram que você está do lado, na mesma casa, né? Que é uma tortura psicológica. Se você quer entender como isso funciona e como parar de sofrer com isso, como lidar com a pessoa que faz tratamento de silêncio com você, venha participar dessa aula ao vivo no Zoom, que você vai poder tirar de verdade as suas dúvidas, porque eu vou estar no Zoom, né, justamente com uma turma mais exclusiva e eu consigo ver melhor os comentários, né? Sim, muitos comentários. Olha, agradeço a todos, não tive como ler tudo que vocês escreveram ao vivo, tá? Mas muito obrigada pela participação. Encaminho esse vídeo para mais gente com a setinha no Instagram e também no YouTube. E se você não quer perder nada do que eu estou fazendo, ative as notificações, tanto no YouTube quanto no Instagram. Você vai no meu perfil, clica no sininho e você vai ativar as notificações, porque o Instagram ele só entrega para 10% dos meus seguidores, então você pode perder muita coisa, tá? Você pode também entrar na minha lista VIP, tá tudo lá na minha bio no Instagram. Você vai clicar no link, você vai ver, tem todas as opções, as aulas, cursos, como entrar na minha lista VIP, tá bom? Tá tudo lá. Gente, muito obrigada, boa noite e até breve.